Bom dia, graça e a paz, irmãos. Na mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, mais uma vez eu vou ler essa história que é conhecida por todos nós, mas a cada vez que eu leio eu aprendo um pouco mais. A cada vez que eu leio eu tenho um entendimento para acrescentar ao que já aprendi nas leituras anteriores. Eu espero que seja assim com você também. Amém? Vou ler aqui o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, vou ler aqui verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o que o seu coração é mau. Você só veio aqui para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Verso 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Verso 41. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Amém? Amém. Eu quero recordar aqui, um pouquinho antes com os irmãos, lembrar dessa situação. Primeira coisa, nessa ocasião, Davi já tinha sido ungido, o futuro rei, o próximo rei de Israel. Tinha sido ungido por Samuel. Saul era então o rei nessa história. O povo pediu um rei, Saul foi feito rei. E agora, Samuel ungiu Davi como o próximo rei de Israel. Davi, filho caçula de Jessé. Os 3 filhos mais velhos de Jessé foram para a guerra, acompanhando Saul. Num determinado momento, num determinado dia, Jessé diz a Davi, seu filho: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Chegando lá, Davi encontra essa situação. 2 exércitos, um de cada lado, um dos filisteus e o exército de Israel. Ali, durante vários dias, imagina a situação, esse monte de homem reunido no mesmo local, vários dias. Coisa estranha, né? Difícil. Pois é. E 40 dias, e durante longos dias, esses homens foram afrontados pelos filisteus, em especial pelo Golias. Essa é a situação, este é o cenário que Davi encontra. Davi que havia sido ungido, próximo rei de Israel. O mesmo Davi que estava levando queijos para os comandantes, grãos para os irmãos. Mas a grande maioria das pessoas conhecia Davi dessa forma. O pastor de ovelhas que estava ali apenas levando queijos para os comandantes e grãos para os seus irmãos mais velhos. Entre os seus irmãos, Eliabe, que conhecia Davi, que sabia que Davi havia sido ungido rei. E o mesmo Eliabe que sabia que Deus escolheu Davi entre os seus irmãos, mesmo não sendo Davi o mais bonito, o mais alto, o mais forte, ele fora escolhido rei porque Deus não nos julga pela aparência. Deus não leva em consideração a nossa aparência externa. Mas Eliabe ainda assim diz que Davi é mau, é presunçoso, que o coração dele é mau, que ele estava ali só para ver a batalha. É o que diz Eliabe. Mas o que eu quero que você pense, reflita é que importa sim muitas vezes o lugar onde estamos. Importa sim muito o que fazemos. Mas importa mais, muito mais. É muito mais importante saber quem você realmente é e principalmente quem Deus é e o que você pode fazer com Deus. Porque quando você está certo disso, quando você está ciente disso, de quão grande é o seu Deus,
Quando você está ciente das promessas de Deus para a sua vida, independente do lugar que você está, independentemente do que vão lhe dizer, você vai continuar fazendo o que precisa ser feito. Muitos vão julgá-lo pela aparência. Muitos vão julgá-lo pela sua função atual. Ele é apenas alguém que está carregando a marmita. É só alguém que trouxe os queijos. É só alguém que trouxe os grãos. É só isso que ele é. Ele está aqui, mas aqui nem é o lugar dele. Ele não tem importância nenhuma nesse lugar aqui. Mas as pessoas não sabem das promessas que estão sobre a sua vida. Mas você sabe, certo? Portanto, lembre-se que, da mesma forma que Deus usa pessoas para abençoá-lo, as pessoas são o meio que Deus utiliza para abençoar a sua vida. O nosso inimigo também se utiliza de pessoas para fazer você parar, para fazer você desistir, para você pensar numa realidade diferente. Utiliza-se de pessoas para fazer você pensar que você é aquilo que na verdade você não é. Se Deus enxerga em você capacidades, se Deus deu a você dons, se Deus deu a você promessas, se Ele o capacitou, lhe deu promessas e espera que você faça algo, não se deixe convencer pelas falácias do inimigo, pela conversa fiada daqueles que são utilizados por Satanás para fazê-lo parar, desistir. Davi, quando ouviu Eliabe dizer o que disse, primeiramente disse que questionou, será que eu não posso nem mesmo conversar? Mas no mesmo instante já se virou e conversou com outras pessoas, até que conversou com Davi, que também não sabia, na verdade, muito bem quem era Davi. Disse apenas que ele não tinha condições de lutar, mas ainda assim Davi persistiu, até que estava diante do inimigo. E é claro que o inimigo, como se pode esperar, como podemos esperar, iria zombar dele, iria tentar fazer com que ele desistisse daquilo que ele precisava fazer, que ele desistisse das promessas de Deus sobre a sua vida. Vencer o gigante era apenas uma parte do processo, até Davi se tornar rei de Israel. Imagine se Davi dá ouvidos ao que disseram ao teu respeito. Virasse as costas e fosse embora com a sensação de que era apenas um jovem franzino, carregador de marmitas. Imaginem só, muitas vezes na sua vida você tem retrocedido, você tem deixado de estar onde precisa estar, tem deixado de agir porque dá ouvidos a quem não deveria ouvir. Outro detalhe, Eliabe era um dos irmãos mais velhos, era talvez o irmão mais velho de Davi. Muitas vezes o Eliabe da sua vida está tão pertinho, está tão próximo, é quem duvida o tempo todo da sua capacidade, é quem duvida o tempo todo das suas intenções, é quem coloca em julgamento o que passa no seu coração o tempo todo. Você pode até ouvir, você pode até responder a essa pessoa. O que você não pode é enxergar como verdadeiras sentenças o que dizem a seu respeito se Deus diz algo diferente a teu respeito. E é o que importa, é o que tem valor, é o que deve nortear a sua vida. O que Deus diz a seu respeito, as promessas que estão sobre a sua vida, independente do que os outros pensam, independente do que você faz agora. O que você faz agora? Qual é a sua função? Qual é o seu trabalho? Parece pouco, né? Parece pequeno. Mas é através desse trabalho que você faz hoje que Deus vai te colocar nos lugares que Ele quer que você esteja, para fazer o que Ele quer que você faça. Não despreze nenhuma oportunidade. Tudo faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Fique atento. Filtre bem o que chega até os seus ouvidos. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, muitas vezes, Pai, somos confrontados e até mesmo amedrontados por causa do que os nossos inimigos dizem a nosso respeito, por causa das coisas que querem nos convencer, coisas que muitas vezes fogem totalmente da realidade, mas que encontram em nosso coração morada. Ajude-nos, Pai, a filtrar o que ouvimos, o que nós levamos em consideração. Não nos deixe desistir daquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas.
Fortaleça-nos, Pai, em nome de Jesus. Traga ao nosso entendimento e à nossa consciência que o que realmente importa é o que o Senhor diz a nosso respeito. Que saibamos disso, que nos lembremos disso em toda e qualquer situação de nossas vidas, nos momentos mais difíceis, nos momentos em que parece que estamos esquecidos, deixados de lado, em que somos tratados como inúteis, em que somos tratados como pessoas que não têm mais o que oferecer. Ajude-nos, Pai, a trazer à memória as promessas do Senhor. A lembrança de que com o Senhor nós podemos alcançar grandes vitórias para glorificar e exaltar o seu nome, o Deus de Israel, o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.